entrou em um lugar e depois disso, sua vida começou a travar? Você teve pesadelos, cansaço, confusões mentais, confusões dentro da sua casa, portas fechando do nada, na sua vida sentimental, na sua vida, né, financeira. Isso pode não ter sido só uma coincidência. Você pode estar dentro de uma guerra espiritual. Bora lá? Paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje com mais um vídeo para o nosso canal, né? Aqui pelo YouTube, Ministério Casa de Maqui, e também nós vamos postar o link lá no canal do WhatsApp. Você que ainda não é nosso seguidor, segue, né? Curte, comenta. Se você gostou, curte. Se você não gostou, descurte. Mas faz alguma coisa, comenta aí, fala o que você achou. Você concorda, você não concorda, você acha que precisa ter mais base bíblica, ou você acha que não tem base bíblica, não importa. Aqui a sua opinião é válida, né? Posta aí, comenta que a gente vai responder os seus comentários, tá bom? Esse vídeo tem com o intuito de orientar, né? Orientar, alertar, direcionar cada vida que chega aqui. E eu vou lançar um desafio aqui nessa noite. Compartilhe esse vídeo com mais 5 pessoas, porque eu tenho certeza que a vida delas vai ser abençoada. Esse vídeo de hoje, apesar de ser um tema que foi escolhido, né, lá pela enquete no nosso canal do WhatsApp, é um tema que complementa o vídeo da semana passada, né? Nós tivemos ali um comentário perguntando que portas que nós podemos abrir, né, que dá legalidade para nós sermos rastreados no mundo espiritual. Então esse vídeo, ele vai ser um complemento do vídeo da semana passada, tá bom? E lembrando que amanhã eu já vou postar a nova enquete do vídeo da semana que vem, tá bom? Então não esquece de passar lá, votar, porque o seu voto é muito importante, ok? Você entrou em um lugar e depois disso, sua vida começou a travar? Você teve pesadelos, cansaço, confusões mentais, confusões dentro da sua casa, portas fechando do nada, na sua vida sentimental, na sua vida, né, financeira. Isso pode não ter sido só uma coincidência. Você pode estar dentro de uma guerra espiritual. Bora lá? Eu quero falar uma verdade sobre territórios. A Bíblia, ela revela que existem demônios que dominam territórios. Em Daniel, capítulo 10, nós vamos ver ali a escritura falando sobre o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia. Está falando ali de principados, de seres territoriais que dominavam aquele território. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, a partir ali do versículo 10, também vai falar sobre aquele homem que tinha um demônio, que era um demônio que dominava aquela região. Tanto que quando Jesus chega, ele implora para que Jesus não tire ele daquela província, para que Jesus não tire ele daquela região. Ou seja, existem demônios que controlam ambientes, cidades e regiões. O que acontece quando você entra num território contaminado? Quando você pisa num território contaminado, o ambiente tenta te rastrear espiritualmente. Se houver brechas em você, preste atenção. Se houver brechas em você, você carrega um peso que não é seu. Ansiedade, medo, travamento financeiro, opressão e ataques noturnos. Irmã Lívia, por que a minha vida travou depois que eu pisei em certos territórios? Por que a minha vida travou porque eu fiz certo tipo de visita? Por que a minha vida travou depois que eu fui numa casa orar? Depois que eu fui num hospital? Certamente que nós não temos retaliação desde que não tenhamos brechas ou portas abertas. Não podemos ter brechas na nossa armadura. Se você teve, né, além do ataque, mas teve um dano durante esse ataque, observe e comece a ver aonde estão as brechas. Porque
Primeira epístola de João, capítulo 5, verso 8, vai dizer: todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, e o maligno não lhe toca. Apenas o pecado abre legalidade para que o diabo venha nos tocar, fazer com que nós tenhamos algum dano. Fora isso, nós vamos apenas sentir o ataque espiritual, sofrer as investidas, sofrer os ataques, mas nós não vamos ter danos. Ok? Quais portas eu posso abrir? Quais brechas eu posso ter dado para que esse ataque tenha tido efeito sobre a minha vida? As principais portas são a porta do medo, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Pecados escondidos, falta de discernimento e tocar objetos consagrados. E também uma coisa muito importante são acordos com palavras. Se houver brecha, o demônio territorial, ele vem atrás, ele vem te atacar. Ele te rastreia e ele acha uma brecha para te atacar. Agora vamos lá. Como eu posso me blindar para entrar num território pesado? Você não deve entrar. Primeira coisa, você não deve entrar nesse território como visitante. Mas você deve entrar nesse território como um embaixador de Cristo. Você tem que ter ciência que você não habita apenas na terra, mas você habita nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Então você precisa entrar como embaixador do reino. Você vai chegar lá para mostrar a bandeira do evangelho. Você não vai pelo seu próprio nome, você não vai pela sua própria força, você não vai pelos seus próprios conhecimentos, pelo seu próprio intelecto, pela sua força cognitiva. Você deve ir debaixo do sangue de Cristo. Você deve ir como embaixador do reino. Primeiro, vista a armadura de Deus, que está lá em Efésios 6. Segundo, vá debaixo da autoridade. Lucas 10:9. Eis que vos dei poder para pisar em serpentes e escorpiões. Quem vos deu poder? Jesus Cristo. Terceiro, você precisa estar debaixo e coberto com o sangue de Jesus. E quarto, não toque em objetos consagrados. Guarde a sua mente. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5. Onde você pisa, a luz deve pisar junto com você. Guarde a sua mente. E ao sair daquele lugar, faça uma desconexão. Como que eu posso fazer uma desconexão? Orando. Quando você sair, você deve orar. Senhor, eu fecho todas as portas nesse território. Rejeito toda influência, todo peso. E agora eu me coloco debaixo de uma vigilância espiritual. Eu rompo pelo sangue de Jesus qualquer laço, qualquer demônio que tente me seguir. Tiago 4:7 vai nos mostrar a prática de resistir e que nós devemos romper. Aleluia. Quando nós resistimos ao diabo, nós rompemos com ele. Amém? Isso que você está passando não é coincidência. Você está debaixo de uma guerra espiritual. Então vamos lá? A Bíblia revela que existem demônios que dominam território. Daniel 10 fala sobre o príncipe da Pérsia e do príncipe da Grécia. Marcos 5 nos mostra uma legião, uma multidão de demônios que infestavam um homem, que possuíam um homem e infestavam um território. E eles imploram para não sair daquela região. Demônios são atraídos para regiões que existem colunas de iniquidade, aonde há muito derramamento de sangue, muita prostituição, muita libertinagem, né? Muito uso de drogas. Então, demônios são atraídos para essas regiões. Ou seja, existem espíritos que controlam ambientes, cidades e lugares. Então, quando você entra num território carregado, ele tenta te rastrear espiritualmente. E se houver brecha, preste atenção. Se houver brecha, ele tenta seguir seus passos. Qual é o resultado disso tudo?
opressão, cansaço, confusão, travamento, ataques noturnos e até brigas dentro da sua casa. Mas quais são as portas que a gente abre nesse acesso? A porta do medo. Porque Deus não nos deu o espírito do medo. Segundo Timóteo, capítulo 1, verso 7. Porta 2, a porta de pecados escondidos. Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Porta 3, falta de discernimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias capítulo 4, verso 6. Porta 4, objetos consagrados. Livro de Deuteronômio vai me dizer, não leve objetos consagrados. Nós vamos ver no livro de Josué Acã, quando entra ali dentro de Jericó, ele leva um objeto que não deveria levar. E aquele objeto traz ruína e fracasso para a próxima missão que Josué vai empreender lá na frente. Porta 5, palavras que concordam com o ambiente. Provérbios 18, 21 vai nos falar sobre o poder da língua. Cuidado com as palavras que você libera dentro daquele território. Porque as palavras, quando elas são lançadas no mundo espirituais, elas viram decretos. Palavras são sementes, palavras são decretos. Como nós podemos se blindar? Primeiro, vista a armadura de Efésios 6. Segundo, se encha de autoridade. Eis que vos dei poder para pisar em serpentes e escorpiões. Terceiro, cubra-se do sangue de Jesus. Hebreus capítulo 12, 24. Quarto, não toque em nada consagrado. Quinto, proteja sua mente. 2 Coríntios 10 vai nos falar sobre proteger a nossa mente. E quando sair daquele lugar, faça uma desconexão. Vamos orar? Você vai orar dizendo assim, Senhor, eu fecho toda a porta aberta. Eu rejeito todo o peso, toda a influência. Pai, eu me coloco debaixo de uma vigilância espiritual. Eu rompo pelo sangue de Jesus qualquer laço que tenta me seguir. Porque a verdade ela é simples. Demônios têm território, mas você tem Cristo. Você não anda sozinho, você anda em autoridade e na autoridade de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua noite e curte, comenta e quarta-feira que vem nós teremos mais um vídeo fresquinho no nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida. Nós somos, missionária Lívia, aqui do Ministério Casa de Maqui, em Palmeira, Suzano. Aleluia. E proclamamos o Evangelho de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua noite. Não sei se você está vendo esse vídeo de manhã, de tarde, de noite. Que Deus abençoe a sua vida. Em o nome do Senhor Jesus. Fique com Deus.